Olá a todos, como sempre é um prazer estar aqui gravando mais este vídeo para estudarmos, sobre a doutrina dos Espíritos, sobre os ensinamentos de Jesus. É sempre um prazer, é sempre bom poder estar nesta atividade. Meu nome é Geraldo e eu estou aqui nesse vídeo representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Vamos então pedindo aos nossos anjos da guarda, aos nossos irmãos do plano maior que está sempre nos acompanhando, principalmente aquele em especial que tem a missão de nos ajudar, que ele nos envolva em muita paz, muita harmonia, seriedade e serenidade, para que nós possamos entender as lições que nós vamos aqui ter e vamos aprender um pouco juntos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Nós vamos falar hoje do item, especificamente, do item 12 deste capítulo, a fé humana e a divina. Nós temos aqui neste item uma instrução trazida por um irmão nosso, numa sessão espírita de 1863, foi trazida em Paris, em 1863. Então ele começa, o item 12 aqui, falando o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, o que está nos dizendo aqui o nosso irmão é que essa fé, que nós temos, esse sentimento que é inato, eles são, junto com as nossas vontades, com aquilo que nós realmente queremos, que são as nossas habilidades, os nossos talentos, esse poder que nós temos, nós seres humanos temos dentro de nós, e que tudo isso é inato, isso está em nós, e cabe a nós trabalhar isso, fazer com que ele cresça, com que essa força, essa vontade cresça cada vez mais. E essa força inata que nós temos, ela pode tanto ser para fazer o bem, quanto para fazer o mal. Tanto para fazer as coisas darem certas nas nossas vidas, como também, às vezes, para fazer tudo errado, fazer com que tudo dê errado. Depende da nossa vontade, Mas em todas as circunstâncias, não somente no campo religioso, mas em tudo na nossa vida, as nossas conquistas, como nós comentamos, as nossas derrotas, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução material, sempre de acordo com a nossa vontade, aquela que nós trazemos realmente dentro de nós. Porque muitas das vezes, nós dizemos, assim, nossa, eu queria tanto isso, falamos constantemente, queria tanto isso, que isso acontecesse na minha vida, que isso, sabe, nós falamos que queremos, mas o que acontece? Nós temos uma vontade da boca para fora, porque muitas vezes nós não movemos uma palha para que isso aconteça. O que a gente faz é cruzar os braços, e ficamos aí à espera de um milagre, como que se isso fosse cair do céu
aquilo que eu estou querendo, sem eu fazer nada. Ou muitas vezes a gente temos consciência, né, uma consciência de que alguma coisa que nós fazemos não é muito legal, não é muito aconselhável. Então a gente fala, nossa, eu quero parar de fazer tal coisa, né? Algum vício, alguma mania que a gente tem, eu quero parar de fazer isso, quero parar de fazer tal coisa, né? Mas muitas vezes essa tal coisa que nós dizemos que nós queremos parar de fazer, ela nos dá algum tipo de prazer, né? Seja um prazer físico, um prazer emocional, enfim, algum prazer essa tal coisa me dá. Mas eu, em função desse prazer que eu tenho, com isso que eu faço, eu também, na verdade, eu digo que eu quero, mas na verdade eu não tenho um pingo de vontade de parar de fazer. Por quê? Porque o prazer que eu sinto é maior. Então, na verdade, a minha vontade é continuar tendo este prazer. A minha vontade verdadeira não é deixar de fazer isso. Então, porque o nosso irmão aqui está falando de uma vontade verdadeira, né? Então, aonde está a nossa verdadeira vontade? É em continuar fazendo? É em querer realmente conquistar algo que eu quero conquistar? Ou simplesmente a minha verdadeira vontade é ficar na inércia e a minha verdadeira vontade é deixar, fazer aquilo que eu digo que eu quero deixar de fazer, porque eu continuo sentindo prazer, tendo uma satisfação, seja ela qual for, né? Então, aonde é que está a nossa verdadeira vontade? É ali aonde ela estiver, é que as coisas vão acontecer. É nesse campo em que as coisas vão se realizar nas nossas vidas. Então, continuando aqui, o nosso irmão diz assim: até o presente, a fé não foi compreendida senão do lado religioso, porque o Cristo a exaltou como uma poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como um chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isso é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, assim, veja que importante que o nosso irmão colocou aqui no início desse parágrafo, né? Que nós estamos vendo Jesus sempre como um chefe de uma religião. Mas nós precisamos ver Jesus muito além disso. Porque, na verdade, Jesus não veio aqui instituir nenhuma religião. Na verdade, ele veio aqui para trazer os seus ensinamentos, para trazer o seu conhecimento e deixar à nossa disposição. Mas é um conhecimento de vida, né? É um conhecimento moral, é uma conduta moral, é aquilo que nós temos que trazer para a nossa vida e como nós devemos agir em todas as condições. Porque Jesus fez diversas curas materiais, né? Então ele não agiu só no campo religioso, ele agiu muitas vezes no campo material também. Então Jesus não deve ser visto somente por esse prisma, por esse ponto de vista da religião, né? Porque, como dissemos, ele não instituiu religião nenhuma aqui. A religião que ele instituiu foi o amor. Essa é a religião do Cristo, o amor, nada mais do que isso. E tudo que estiver ligado a essa condição do amor, as condições que nós temos, aquilo que nós temos que exercer, né? Aquilo que nós temos que fazer para que esse sentimento cada vez mais desabroche dentro de nós e faça com que saia de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para que a gente possa viver melhor, tanto espiritualmente quanto materialmente. Isso é o foco e os ensinamentos do Cristo, né? Então nós devemos ver Jesus, né, e ver as suas obras, né,
os seus conhecimentos que ele trouxe para nós, ou os seus ensinamentos, né, que ele trouxe para nós, muito além do campo religioso, da nossa própria vida. Também os apóstolos, continua aqui o nosso irmão dizendo, também os apóstolos não operaram milagres seguindo os seus exemplos? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais cujas as causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornam completamente compreensíveis, né? A verdade aqui no final é uma pergunta, e se tornam completamente compreensíveis. Hoje, com o estudo do espiritismo, né, como o irmão disse aqui, com o estudo do magnetismo, né, magnetismo é uma espécie, né, de energia, é o termo mais próximo que nós temos aqui na nossa linguagem humana para determinar essa condição que nós temos aqui, esse campo vibratório que tem em torno de nós. Todos nós, sem exceção, temos esse campo vibratório. É uma espécie de energia, que é o nosso magnetismo, que não deixa de ser uma matéria. Pode ser muito quintessenciada, mas não deixa de ser uma matéria, né? Que nos envolve, e essa energia, esse magnetismo, como é que ele se desenvolve em nós? De acordo com a nossa moral e com a nossa fé, aquilo que nós acreditamos verdadeiramente. O que está dentro de nós como seres humanos realmente, como na nossa essência espiritual, na nossa essência de espíritos encarnados, né? Eu sou pessimista, eu sou otimista, eu sou violento, eu sou carinhoso, eu sou pacífico. O que eu estou trazendo dentro de mim? Isso, na verdade, é a minha essência, é a minha fé, é o que eu tenho dentro de mim, é a vontade que eu tenho de realizar o que eu quero realizar. Então, é uma reflexão para nós fazermos, porque às vezes nós falamos que as coisas não dão certo na nossa vida, mas por quê? O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? O que realmente está dentro de mim? Qual é a minha verdadeira fé? Para fazer com que as minhas conquistas materiais se realizem e a minha evolução moral, a minha evolução espiritual se realize. O que eu estou trazendo dentro de mim? Então, esse magnetismo, esse campo que nos envolve, esse campo magnético, essa energia, ela está estritamente relacionada com isso, com o que eu penso, com o que eu falo, da maneira com que eu ajo, ele é mais forte, se é que nós podemos usar esse termo aqui para essa condição, mas ele tem um efeito maior para o bem ou ele tem um efeito maior para o mal? O que emana de mim é para o bem ou é para o mal? Mas isso está lá, é a nossa vontade, é a nossa verdadeira vontade, é dessa vontade, é dessa fé que o nosso irmão está falando. E desse sentimento a gente pode, é o que acontece, a gente pode realizar curas físicas, a gente pode realizar curas emocionais, podemos, isso é inato em nós, Deus depositou isso em nós, está em nós, mas nós é que temos que trabalhar, nós é que temos que decidir qual o caminho, com essa força interior que nós temos, qual é o caminho, o que vai acontecer com as nossas ações. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem a mão tão boa para lidar com planta, todas as plantas que ela lida, que ela cuida, floresce, ficam belas, porque a pessoa tem dentro dela uma vontade muito grande de ver as plantas
florescendo. E ele doa essa energia para as plantas, né? E recebe das plantas, porque é recíproco, né? Tanto na condição, seja do vegetal, do animal, qual for, aquilo que eu dou, eu recebo. Da maneira que eu dou, eu recebo. Então, a gente se dá, nossa, aquela pessoa tem uma mão boa para isso, nossa, aquela pessoa tem uma mão para culinária perfeita, mas é a vontade da pessoa, é a fé, né? É aquilo que a pessoa acredita, é aquilo que ele está doando. Por isso que dá tudo certo. Agora, se eu não tenho essa vontade, eu vou mexer com uma planta ali, eu sou o famoso seca-pimenteira, né? Se eu vou com a vontade, se eu vou xingando, falando que essa planta me dá trabalho, que todo dia eu tenho que aguar, que eu tenho que estar sempre adubando, que eu tenho... Não, eu vou reclamando, então aquela planta vai me dar aquilo que eu estou dando para ela. E isso é a minha fé, é a vontade que realmente existe dentro de mim, né? Jesus fez, né, quando ele esteve aqui na Terra, diversas curas instantâneas. Foi com o poder magnético dele, aquele poder fantástico que só Jesus tinha. Nós ainda estamos muito longe disso, é isso que nós precisamos compreender. E muitas vezes, nós queremos, né, porque, como o próprio Jesus diz, tudo que eu fiz, vós também podereis fazer, né? Mas podemos fazer. Mas em qual estágio estava Jesus e qual estágio estamos nós hoje, nesse quesito desse magnetismo, dessa vontade que a gente tem, dessa fé? A evolução moral que tinha e tem Jesus, e qual é a evolução moral que temos nós hoje? Isso faz toda a diferença. Então, as curas instantâneas que Jesus proporcionava é de acordo com a moral dele, é de acordo com a força magnética dele, aquela vontade que ele tinha, né, e que ele tem até hoje. Agora, não vamos nós queremos fazer essas curas instantâneas, né? Porque, infelizmente, não estamos nessa condição ainda. Nós precisamos trabalhar muito para que isso possa voltar, para que isso possa acontecer conosco, né? Precisamos refletir muito sobre essa condição da vontade que nós trazemos dentro de nós, essa vontade de transformar. Primeiro, claro que a nós, né? Continua aqui o nosso irmão. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou de suas aspirações celestiais e futuras, né? Como é que eu aplico as minhas vontades aqui para as atividades terrenas? Eu desenvolvo um projeto, né? Eu idealizo um projeto, mas o que está dentro de mim? Eu realmente procuro fazer a minha parte, procuro fazer da maneira mais correta possível, de acordo com o que me recomenda aquele projeto que está envolvido, de acordo com o conhecimento, com a tecnologia que tem que ser envolvida, os processos que tem que ser... Eu faço tudo direitinho, faço a minha parte, ou simplesmente sou um aventureiro? Não conheço nada, não estudo sobre o tema e simplesmente vou no oba-oba e depois dá tudo errado. Então, é isso que nós precisamos pensar. Fé raciocinada. E temos também a fé, né? Como disse o nosso irmão aqui, a nossa fé, né? Das nossas aspirações celestiais e futuras. Nós compreendemos que nós somos seres imortais? Que hoje, isso que nós estamos vivendo aqui, o momento que nós estamos vivendo aqui, é um grão de areia no oceano, que nós ainda temos que evoluir muito e que nós ainda teremos muitas experiências a passar. Logo, o que eu fizer hoje é o que eu vou ter refletido na minha vida amanhã, do ponto de vista
moral, do ponto de vista de evolução espiritual, que hoje eu estou fazendo o meu futuro, né? Como disse o nosso irmão aqui, as nossas aspirações celestiais futuras. É nisso que nós temos que raciocinar. Então, ele continua aqui, o homem de gênio, né, quer dizer, o homem que é capacitado, que é inteligente, que se lança na realização de algum grande empreendimento, ele triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, ou seja, ao fim focado, aquele fim que ele está planejando, que ele focou, mas ele tem que ser inteligente, ele tem que ser focado, tem que fazer a parte dele, né? O homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera. A força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Então, quando nós temos fé, não tem nada que a gente não consiga vencer. Não tem nada com que a gente não consiga fazer com que tenhamos sucesso. Aí ele continua aqui, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Ela é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagre. Então, muitos dos milagres que Jesus fez, nada mais foi do que uma aplicação magnética, uma aplicação dessa energia, dessa vontade que ele tinha no fundo do seu ser de realmente fazer aquilo, né? E, claro que para o outro lado também, aquelas pessoas que receberam essa cura, como por exemplo, né, a história da mulher hemorrágica, é porque ela tinha uma vontade tremenda. Jesus tinha o amor. E essa mulher, a mulher hemorrágica, ela tinha a vontade, ela acreditava que se ela tocasse em Jesus, se ela visse Jesus, a enfermidade dela acabaria. Então aquilo era realmente a força que aquela mulher trazia dentro dela. E do outro lado, Jesus, né, que era puro amor. Então, é o que nós comentamos acima, um pouco antes aqui, quando na questão que demos como exemplo, a questão das plantas, que nós falamos, é aquilo que a gente doa, é aquilo que a gente recebe. Então, precisa ter reciprocidade, quando nós estamos falando de dois lados. Mas, trazendo somente para nós, a nossa reflexão é essa força e o que é verdadeiramente que está nos nossos sentimentos. O que eu verdadeiramente quero para mim, quero para o meu futuro, quero para todos aqueles que estão no entorno de mim. E o nosso irmão termina dizendo assim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, essa fé, essa força, essa vontade é uma faculdade humana, que ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada com a nossa reforma íntima, com o nosso entendimento da vida, com a nossa responsabilidade conosco, com a nossa vida futura, com a nossa felicidade e, por consequência, tudo isso vem de acréscimo. Ok? Então, para terminar, vamos terminar aqui com
uma frase, uma oração do nosso amigo Chico. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Chico Xavier. Então, fica aqui esse vídeo e esse encerramento com essa mensagem do nosso querido irmão Chico para a nossa reflexão. Mais uma vez foi um prazer estar aqui. Que Deus abençoe e ilumine os lares de todos vocês e de todos os seus familiares, hoje e sempre. E até uma próxima oportunidade.